Meu amigo Jake passou para me buscar para nossa planejada viagem de caça de 4 dias. Acenei para minha esposa, enquanto Jake arrumava sua caminhonete, organizando todo o equipamento. A preparação foi essencial para garantir que tudo corresse bem. Ele puxou a capa da caçamba do caminhão e abriu uma gaveta escondida atrás da cabine. Guarde seu rifle aqui, ele disse, apontando para o compartimento. Coloquei meu rifle e equipamento lá dentro, então subi na cabine, dando uma olhada rápida para casa. A porta foi fechada e nós fomos embora. Jake nos levou para uma cabana de família que tinha sido passada de geração em geração e agora era cuidada por seu tio Jerry, que não era tão móvel ultimamente, então Jake assumiu a manutenção. Ele fez algumas melhorias sérias, Jake disse, como colocar um isolamento melhor e atualizar o fogão a lenha, então não precisaremos nos agasalhar em casacos pesados o tempo todo. Ele acrescentou, e ele tem uma TV via satélite e internet nesta temporada. Não há cobertura de celular decente por aí, mas com Wi-Fi, você ainda pode usar o WhatsApp se quiser ligar para Sarah, ele mencionou. Não, ela não espera muito contato, eu respondi. Na verdade, prefiro ficar desconectado quando estou aqui, então nem vamos mencionar a internet. Naquela noite, sintonizamos o Sport Center enquanto jantávamos. Mais tarde, peguei um romance de James Patterson para ler, enquanto Jake se ocupava com seu laptop. Já estávamos na segunda cerveja, mas não era só uma escapada de um garoto para ficar bêbado, estávamos aqui para nos desafiar e, quem sabe, levar um pouco de carne de veado para casa. Do nada, Jake xingou baixinho. Levantei os olhos do meu livro enquanto ele rolava o que quer que estivesse na tela. Droga! Você precisa verificar isso, ele murmurou, parecendo desconfortável. Deixei meu livro de lado e atravessei a sala. Eu esperava que ele estivesse lendo alguma notícia de última hora, mas não era. Em vez disso, era um site de namoro. Na tela, havia uma foto de Sarah sorrindo, um sorriso que eu sempre achei um pouco astuto demais para o conforto. Que diabos é isso? Perguntei confuso. Desculpe, Todd, é um site de namoro, Jake respondeu desamparadamente. Um site de namoro? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois do meu término com Carla anos atrás, fiquei em uma crise por meses antes de finalmente dar uma chance ao Tinder. Olhei para Jake, sentindo meu estômago apertar. Jake continuou, alguns desses sites vão direto para a pegação, cara, e tem mulheres casadas aqui também. Mulheres casadas? Eu não conseguia entender. Algumas mulheres, e homens, só estão procurando diversão fora do casamento. Olhei de volta para a tela quando outra foto de Sarah apareceu, e meu estômago se revirou. Talvez seja só um golpe, certo? Quer dizer, eles roubam fotos de pessoas o tempo todo para fazer perfis falsos. Eu nunca vi nesses sites antes, Jake disse, esperando aliviar a situação. Examinei o perfil, mas não havia como negar. As fotos eram definitivamente da Sarah, e uma foto me atingiu como um soco no estômago, ela estava usando a roupa que comprei para ela no último Natal. Eu não tinha tirado essa foto, ela tinha menos de 1 ano. Comecei a ler o perfil. Você pode me ajudar com meus problemas com o papai? E não estou falando de um sugar daddy. Meu sangue congelou. Continuei lendo. Às vezes imagino meu pai, de meia idade, mas ainda atraente. Às vezes o imagino jovem, até aposentado. Olhei para Jake. Problemas com o papai? Que diabos é isso? Jake se mexeu desconfortavelmente. Talvez seja só uma coisa de fantasia. Algumas pessoas não são infelizes em seus casamentos, elas só têm fantasias das quais têm vergonha de falar. Talvez não seja nada. Continuei lendo, sentindo um nó na garganta. A descrição combinava comigo, não com o pai verdadeiro de Sarah. Fiquei chocado. O pai dela era um cara de pele clara com cabelo ruivo, mas o perfil descrevia um homem mediterrâneo, de olhos escuros e cabelo cacheado, o oposto dele e exatamente como eu. Então entrei na sala de bate-papo. Rolei pelas mensagens e vi uma que me atingiu fortemente. Tenho tido bastante tempo livre ultimamente, tem espaço para mim? Sarah respondeu, assim, posso abrir espaço. Me avise quando pudermos nos encontrar de novo. Droga, murmurei, percebendo que isso não era algo passageiro.
Jake estava navegando pelo site. Pelo que posso ver, é apenas um site de namoro. Ela não está tocando nenhum tipo de negócio aqui, parece que ela está fazendo isso por diversão. Por diversão? Rosnei, minha raiva aumentando. Marque um encontro com ela, eu disse friamente. O quê? Todd, vamos lá, cara. Não, sério. Deslize para a direita ou algo assim. Veja se ela está disponível neste fim de semana. Preciso saber se ela está realmente fazendo isso enquanto estou aqui em cima. Mas eu não encaixo na descrição, Jake hesitou. Ela vai querer uma foto. De repente, me dei conta de que ela estava pedindo uma foto minha. Compartilhei meu plano com Jake de marcar um encontro com ela usando minha foto, e ele concordou que era uma ideia sólida. Mas eu lembrei de que já era tarde demais. Eu ainda poderia atrapalhar o fim de semana, dela entrando naquela sala de bate-papo e dizendo que voltaria para casa com um rifle. Jake me alertou para isso, dizendo que seria melhor não avisá-la. Ela está livre na sexta e no domingo, então é quando ela está planejando encontrar alguém, ele explicou. Jake e eu tínhamos tirado sexta e segunda de folga para a viagem, então eu não era esperado de volta até segunda-feira à tarde. Se você mandar uma mensagem para ela agora, ela terá bastante tempo para inventar algumas mentiras, ele disse, seu tom com um tom de frustração. Eu conhecia bem essa frustração, a esposa de Jake o havia deixado pelo chefe dela alguns anos atrás. Se sairmos agora podemos pegá-la no ato, Jake sorriu enquanto olhava para o perfil dela. Foram pouco mais de 3 horas de volta para minha casa, e no caminho, nós revisamos diferentes cenários, confrontando Sarah, seguindo-a para seus encontros, e até mesmo descobrindo como lidar com o inevitável divórcio. A experiência de Jake com o lado legal das coisas seria útil, não importa o quão doloroso tenha sido para ele. Quando chegamos na minha rua, eram quase 22 horas e 45. Jake diminuiu a velocidade do caminhão quando nos aproximamos da minha casa, mas eu disse a ele para continuar. Ele me lançou um olhar, mas pisou no acelerador e dobrou a esquina, parando quando pedi. Há um carro estacionado em frente à casa que não reconheço, eu disse. Ninguém estaciona nesta rua à noite. Ela já começou, e está fazendo isso em nossa casa. Eu alcancei a maçaneta da porta, mas Jake me parou. De jeito nenhum, cara. Temos um plano. Ou verificamos juntos, ou vamos embora e cuidamos disso amanhã. Não. Preciso saber agora, insisti. Vamos, Todd. Se ela estiver sozinha, não vai provar nada, e você só vai ficar mais nervoso. Eu tenho que saber, repeti. Tudo bem, plano B, Jake disse enquanto dirigia em direção ao beco atrás da casa. Ele continuou, falando enquanto nos movíamos. Esteja ela sozinha ou não, damos uma olhada rápida e depois voltamos para o meu lugar. Confie em mim. Você vai querer pensar bem antes de fazer algo precipitado. Eu assenti, silenciosamente lembrando que meu rifle ainda estava na caçamba do caminhão. Quando chegamos ao beco, saímos e seguimos silenciosamente em direção ao portão dos fundos. Eu esperava que Sarah tivesse esquecido de trancá-lo, e com certeza, ela tinha. Nós entramos. Nosso quarto ficava nos fundos da casa, e havia um brilho fraco vindo através das cortinas. Nós nos movemos silenciosamente, com cuidado para evitar as folhas no chão. Tentei espiar pela janela, mas a cortina bloqueava a maior parte da vista. Jake balançou a cabeça. Cheguei mais perto e encontrei uma pequena brecha. Olhando para dentro, meu estômago caiu, vi Sarah na cama com um homem mais velho. Meu primeiro instinto foi quebrar a janela, mas me contive e peguei minha multiferramenta. Antes que eu pudesse agir, Jake agarrou meu braço em um movimento pedindo silêncio. Resisti por um momento, mas ele me puxou de volta. Nós fomos até o caminhão, e eu olhei para o cofre embaixo do assento, sabendo que ele continha rifles, 1.357 Magnum e spray de urso. Jake ligou o caminhão sem dizer uma palavra e saiu do beco, entrando no estacionamento de um supermercado a algumas quadras de distância. Por que eu não volto e lido com isso agora mesmo? Eu perguntei, precisando que Jake me acalmasse. Por que você vai acabar atrás das grades? Ele respondeu calmamente. Não é culpa dele, Sarah o convidou. Ele pode nem saber que ela é casada. Preciso manter a calma e pensar nisso, eu disse, repetindo o conselho de Jake.
De volta à casa de Jake, ele trancou todas as armas, spray de urso incluído, se recusando a me deixar chegar perto delas. Eu ainda estava em choque quando nos sentamos no balcão da cozinha, e Jake serviu uma dose de tequila para cada um de nós. Nós brindamos em silêncio, brindando a essa situação confusa, e depois seguimos com cervejas Pacífico. Ela está te traindo com você, Jake disse, tentando entender o absurdo disso. Talvez ela esteja tentando reacender a faísca que vocês dois tinham quando ficaram juntos pela primeira vez. Eu não tinha 55 anos naquela época, e nossa cama não esfriou exatamente, murmurei. Talvez ela ainda te ame, Todd. Talvez ela só queira mais de você, e esse é o jeito bagunçado dela de fazer isso. Balancei a cabeça. Não comprei. Jake sugeriu abrir o relacionamento como uma forma de assumir o controle, mas dei a ele um olhar que dizia claramente, não vai acontecer. Então pedi outra dose. Na manhã seguinte, dormimos demais, mas voltamos ao trabalho. Jake me levou até uma locadora de carros, e eu peguei um sedã discreto. Então fui a um banco que não usávamos e abri uma conta corrente, usando parte do dinheiro que eu tinha separado para a viagem. Transferi metade das nossas economias e uma parte do saldo da nossa conta corrente para a nova conta. O banqueiro, Jim, me aconselhou a deixar o suficiente na conta conjunta para cobrir a hipoteca, empréstimos de carro e pagamentos de cartão de crédito, para que meu crédito não fosse afetado. Ele também me ajudou a configurar o aplicativo do banco no meu telefone. Depois disso, fui a uma loja da T-Mobile e comprei um telefone dual SIM com uma câmera de primeira linha. Não mudei nosso plano familiar para manter Sarah no escuro. Apesar de querer confrontá-la imediatamente, Jake me convenceu a usar o fim de semana a meu favor. Senhor, está tudo bem? A funcionária da T-Mobile me tirou dos meus pensamentos. Ela estava explicando como alternar entre cartões SIM, mas eu não estava prestando atenção. Desculpe, eu disse. Bati meu joelho ontem, e ele está doendo. Isso não parece bom. Espero que melhore logo, ela disse, ainda soando cética. Agradeci e manquei para fora da loja. Jake e eu nos encontramos em um Starbucks próximo para discutir a próxima fase do nosso plano. Tomando café, decidimos estacionar sua caminhonete no mesmo estacionamento de supermercado da noite anterior, agora cheio de carros. Dirigimos até minha casa no carro alugado dessa vez. O carro de Sarah e um Hyundai Accent vermelho tinham sumido. Entrei furtivamente pelo portão dos fundos novamente, que ela ainda não tinha trancado. Pensei brevemente em lembrá-la de trancá-lo, mas então percebi que o erro dela funcionou a meu favor. Entrar pela frente poderia alertar os vizinhos, então continuei com o plano. Jake assumiu sua posição de volta no lote de compras. Fiquei de olho na casa, me sentindo nervoso, embora Sarah devesse estar no trabalho. Destranquei a porta dos fundos e entrei na lavanderia. Agarrando um poste para abaixar a escada do sótão. Assim que subi no espaço apertado do sótão, meu walkie-talkie apitou 2 vezes, Jake sinalizando que estava em posição. Apertei o botão para confirmar. O sótão não era espaçoso, mas rapidamente localizei a bagagem de que precisava. Peguei uma bolsa de lona e uma pasta estilo mochila velha, certificando-me de deixar o mínimo de rastros possível. Fechei o sótão com cuidado, verificando 2 vezes se havia algum sinal que pudesse entregar meus presentes, impressões digitais, marcas, qualquer coisa. Minha próxima parada foi a alcova na sala de estar, que usávamos como escritório em casa. Abri o pequeno cofre e tirei meu passaporte, cartão de previdência social, certidão de nascimento, licença de casamento e os guardei na pasta. Havia $2.000 em dinheiro, peguei metade. O cofre também continha algumas moedas de ouro, que valiam cerca de $5. 000, mas deixei-as de lado e apenas peguei o recibo para evitar levantar suspeitas. O sinal de 2 bips de Jake chegou, 10 minutos se passaram desde que entrei. Movendo-me rapidamente, fui até o quarto e peguei algumas camisas sociais, calças pretas, 2 gravatas, meias sociais e um par de mocassins. Apenas o suficiente para que Sarah não notasse nada faltando. A parte complicada era configurar a vigilância. Jake e eu tínhamos descoberto a função de lapso de tempo no meu novo telefone enquanto estávamos no Starbucks. Não precisávamos de áudio,
apenas os visuais bastavam. Escondi o telefone entre meus chapéus em um armário, certificando-me de que cobrisse cerca de 80% da cama. Também ajustei um pouco as cortinas, dando a mim mesmo uma visão melhor para a próxima vez, apesar de Jake me aconselhar a não mexer muito nele. Assim que terminei, Jake enviou outro aviso de 10 minutos. Antes de sair, instalei a câmera de trilha que havíamos tirado da cabana. Montei-a no alto de uma estante na sala de estar para cobrir a área de estar. Ele estava equipado com um sensor de movimento, uma bateria totalmente carregada e um cartão SD novo para o fim de semana prolongado. O telefone do quarto carregava fotos para minha nuvem a cada 6 horas. Saí com 2 minutos de sobra, pegando o sinal final de Jake, quando cheguei ao estacionamento onde ele esperava, mantendo um olho na esquina da Jefferson Street com a Tanners Parkway. Depois, fomos ao drive-thru do KFC e sentamos na mesa de Jake, onde papéis e caderno se estavam espalhados como se estivéssemos planejando uma aquisição hostil. Eu não estava com fome, mas mordisquei alguns pedaços de frango e batatas fritas, enquanto Jake adicionava uma dose saudável de Jack Daniels à minha cola. Você deveria mandar uma mensagem para ela, Jake disse. Mantenha as coisas normais. Sarah sabia que o serviço de celular nas montanhas era irregular, então ela confiou nessa desculpa para evitar ligações estranhas minhas. Normalmente, nós enviávamos uma mensagem rápida um para o outro, só para o caso de eu encontrar sinal durante a caminhada. Olhei para o telefone, sem saber o que dizer. Aqui, me dá isso, Jake disse, pegando o telefone. Apenas diga o que você sempre faz. Ele rolou por nossas mensagens antigas e começou a digitar em voz alta: Ei, querida, chegamos aqui sem problemas. O tempo parece bom. Amanhã cedo vamos para as trilhas. Mando mensagem depois. Zoxo Todd. Ele apertou enviar, então discou outro número. Nossa próxima ligação é para o advogado, Jake disse. Kate Hewitt o ajudou com seu divórcio, e ele imaginou que ela seria boa para mim também. Depois de me apresentar, Jake passou o telefone. Olá, Todd, Kate me cumprimentou calorosamente. Jake não mencionou seu sobrenome. Perkins, eu respondi, mas me chame de Todd. Tudo bem, Todd. Ouvi dizer que essa situação surgiu inesperadamente e é bem feia, ela disse. Sim, feio é uma maneira de dizer, respondi, soltando um suspiro. Não se preocupe, ela disse. Se você não pode desabafar com seu advogado, com quem você pode desabafar? Relaxei um pouco e perguntei, então, você é oficialmente meu advogado? Eu preciso mesmo de um? Vamos começar com a segunda pergunta, disse Kate. Isso é sobre infidelidade? Você está aberto a tentar resolver isso com aconselhamento? Claro que não, eu respondi firmemente. Ótimo, ela respondeu. Você está bem em registrar online, ou quer que a infidelidade seja um fator em coisas como pensão alimentícia? Vou precisar que isso afete a pensão alimentícia, eu disse. Então você definitivamente vai precisar de um advogado, ela explicou. Jake te contou sobre os custos? Ele contou, eu confirmei. Nossos preços subiram um pouco, mas eu vou te cobrar a mesma taxa que eu cobrei para Jake. Isso funciona? Sim, parece justo. Quando podemos nos encontrar? Eu perguntei. Posso te encaixar na segunda de manhã? Ela ofereceu. Cobre o telefone e sussurrei para Jake, ela está interessada porque o caso é único. Jake sorriu. Isso funciona para mim, eu disse. Devo levar provas? Você já tem provas? Ela perguntou, parecendo surpresa. Sim, nós pegamos capturas de tela do perfil dela e eu a vi com um cara ontem à noite. Eu também tenho uma câmera instalada no meu quarto para capturar qualquer outra coisa no fim de semana. Então, ela está se anunciando ativamente online? Interessante, Kate notou. E ela está procurando por caras que se pareçam com você? Só para esclarecer, ela acrescentou, você não engordou um pouco desde que se casou? Não, eu disse. Ainda tenho 1,80 metros de altura e apenas cerca de 2,3 kg mais pesada do que quando nos casamos. Eu malho regularmente. Bom saber. Conversaremos mais na segunda-feira, ela disse. Vou abrir um portal seguro para você enviar qualquer evidência. Jake sabe os detalhes. Entendi. Vejo você na segunda às 11, confirmei.
Uma última coisa, Todd, ela acrescentou. Fique longe da sua esposa, até nos encontrarmos. Não volte para casa. Eu cuido de direito de família, não de direito criminal. Jake então começou a contar histórias sobre seu próprio divórcio, como ele acabou cobrindo a hipoteca e pagando pensão alimentícia, embora sua ex ainda estivesse com seu novo namorado. Eu esperava que a infidelidade de Sarah me livrasse disso. Passamos a próxima hora fechando contas de investimento, mudando as senhas de todas as contas de hospedagem de Sarah e atualizando minhas informações de contato para o novo telefone e e-mail. Também cancelei nossos cartões de crédito conjuntos, exceto o que ela usava para despesas do dia a dia. Eu reduzi o limite naquele. Quando chegou a marca de 6 horas, abri o armazenamento em nuvem e verifiquei o primeiro despejo de dados. Quase perdi o almoço quando vi o que estava lá. Eu tinha programado o telefone para tirar 6 fotos a cada 30 segundos, a cada 15 minutos. O primeiro conjunto mostrava uma cama vazia, mas os próximos, de 11 conjuntos, 6 estavam em branco, e 5 a mostravam com outros 2 homens. Preciso sair daqui, murmurei, me sentindo mal. Sim, sem brincadeira, Jake concordou. Vamos tomar uma bebida. Não, preciso ficar sozinho, eu disse. Não acho que seja uma ótima ideia, Todd, Jake avisou. Droga, Jake, preciso chorar, preciso vomitar, preciso ficar sozinho. Eu entendo, mas dirigir bêbado ou fazer algo imprudente não vai consertar nada, ele disse, tentando me manter equilibrado. Eu lhe assegurei que ficaria longe dos bares e da casa. Só vou dirigir, eu disse. Ele concordou relutantemente e garantiu que eu enviasse todas as evidências para Kate antes de ir embora. Ligue seu telefone para que Sarah receba sua mensagem, ele me lembrou, e eu prometi que faria isso. Dirigi para o norte por cerca de 30 minutos, deixando a noite cair. Por fim, voltei para o estacionamento do mercado e estacionei. Caminhando pelo beco, vi que o portão dos fundos estava trancado, mas pulei a cerca. Atravessei o quintal silenciosamente e espiei pelas cortinas. Sarah estava na cama com outro homem. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Jake, que ignorei. De repente, ouvi uma voz das sombras. Eu vejo você, idiota. Era Jake, parado na caçamba de sua caminhonete. Vem aqui antes que eu comece a buzinar. Eu me arrastei de volta, fazendo mais barulho do que eu gostaria, e subi na caminhonete. Que diabos, cara? Eu sibilei. Ela está lá com um soldado. Vou ensinar-lhe boas maneiras, Jake declarou, animado. É melhor você ir embora, ou eu mesmo chamo a polícia, eu disse, entrando na caçamba do caminhão. Nós dirigimos silenciosamente até um bar na Tanner's Parkway, a apenas alguns quarteirões do mercado. Sentado em uma mesa nos fundos, Jake me entregou uma dose de Jim Beam e uma Budweiser. Eu as virei antes que pudesse dizer qualquer coisa. Já estou farto disto. Ela transformou a nossa casa num maldito bordel, desabafei. Tudo bem então, disse Jake, apanhando-me desprevenido. Vamos parar com isso. O que você quer dizer? Perguntei. Me dê seu telefone, Jake disse, pegando-o e rolando meus contatos. Ele ligou para Sarah e colocou no viva voz. Depois de 5 toques, ela atendeu. Todd? Por que você está? Quero dizer que surpresa agradável. Você deve sentir muita falta de mim, Sarah disse. Oi Sarah, é Jake, Jake respondeu. Jake? Por que você está ligando? Todd está bem, ela perguntou preocupada. Ele sofreu um pequeno acidente, Jake disse. Nada muito sério, mas talvez eu precise levá-lo montanha abaixo hoje à noite. Só queria que você soubesse. Meu Deus, o que aconteceu? Posso falar com ele? Sarah entrou em pânico. Acalme-se. Ele está bem. Ele acabou de bater a cabeça em um galho de árvore e está dormindo com uma bolsa de gelo, Jake a tranquilizou. Devo ir até aí? Ela perguntou. Não, não precisa, Jake disse, abafando o telefone e abaixando a voz. Desculpe, não ouvi a última parte, Sarah disse, parecendo confusa. Jake murmurou algo baixinho e desligou. Pronto, paramos, ele disse com um sorriso. Pela primeira vez em 24 horas, eu realmente ri.
Saímos do bar e enquanto caminhávamos de volta para minha casa, Jake mencionou que Sarah provavelmente fez seus rapazes estacionarem no mercado para evitar suspeitas. Que consideração da parte dela, eu murmurei. Quieto, acho que é ele, Jake disse, apontando para a frente. Um cara em um uniforme do exército estava caminhando em nossa direção. Jake entrou na minha frente. Boa noite, ele disse ao soldado, que grunhiu em resposta. Jake parou, fazendo o soldado parar e se virar para nos encarar. Ele meio que se parece com você quando era mais novo, Jake me disse. O cara franziu as sobrancelhas, então seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava entre nós. Jovem papai, conheça o verdadeiro marido, Jake disse. Você gosta de mulheres casadas, hein? Eu rosnei. Jake deu um passo à minha frente. Desça, garoto, ele disse alto, certificando-se de que o soldado ouvisse. Você não notou nenhuma foto que parecesse um irmão mais velho, enquanto você estava na casa daquela mulher casada? Jake perguntou, sua raiva aumentando. Ela disse que era divorciada, o cara gaguejou. Ainda não, mas em breve, eu rosnei. Oh, droga, ele murmurou, antes de se virar para Ron. Eu sabia que conseguiria pegá-lo, mas Jake me segurou. Não, Todd. Não, ele disse. Perdi Tracy para um trapaceiro. Não quero perder você também. Relaxei, mas ainda queria nocautear o cara. Você já perdeu a batalha principal, Jake disse. Se for atrás dele, vencerá a pequena, mas perderá a guerra. Você só parecerá um idiota, e poderá acabar na cadeia. Eu me abaixei, concordando. Talvez eu dê um soco nele mais tarde, eu disse. Em 6 meses, depois que dermos um álibi para você, Jake brincou. Nós nos sentamos no carro alugado de volta ao estacionamento da loja. Sarah tinha expulsado o cara, e Jake estava convencido de que tínhamos parado o caso. Eu estava cansada de ficar obcecada com isso, mas Jake me deu mais 1 hora antes de encerrarmos as coisas. Passamos cerca de meia hora no bar, bebendo cervejas, e então voltamos para o carro. Um Nissan Sentra com placas de outro estado entrou no estacionamento, e um cara saiu, olhando ao redor para as placas de rua, sob a luz fraca. Ele parecia um pouco comigo, o primo distante talvez. Ele subiu a Jefferson Street enquanto eu desci correndo a Ash Street, planejando dar a volta de volta para casa. Jake o seguiu, tentando me impedir de fazer algo imprudente. Eu me escondi atrás de um grande carvalho na esquina da Wavwood com a Jefferson, observando atentamente. O cara verificou o número da casa e então andou até a minha porta da frente. Fiquei escondido, observando de trás da árvore. Ele tocou a campainha e eu ouvi a voz de Sarah, embora estivesse abafada demais para entender. Ela só abriu a porta um pouco. Depois de alguns segundos, a porta bateu e ele bateu com mais força. Dessa vez, ela abriu só uma fresta, com a corrente de segurança ainda presa. Sinto muito, mas acabou agora. Por favor, vá embora, ou eu chamo a polícia, ela disse, então fechou a porta novamente, trancando-a com a trava de segurança. Ele ficou ali por um momento, parecendo frustrado, percebendo que tinha viajado para nada. Que diabos, ele murmurou baixinho, interrompendo-se quando a luz da varanda da casa ao lado acendeu. O Sr. Williams, meu vizinho intrometido, espiou para fora bem a tempo de assustar o cara. Ele se virou e andou rapidamente pela calçada, sua noite arruinada. Assim que a costa ficou limpa, resisti à vontade de bater na minha própria porta da frente e corri pela Jefferson Street. Jake estava me esperando na esquina da Pine Avenue, e voltamos para o estacionamento do supermercado. Enquanto caminhávamos, ouvimos o barulho de pneus, alguém acelerando. Raiva e direção não combinam, Jake murmurou. Eu concordei com a cabeça. Depois de uma noite agitada no quarto de hóspedes de Jake, acordei cedo no sábado e revisei as filmagens da noite anterior. Sarah também estava inquieta, mas não havia nada de novo nas gravações. Preparei as fotos dos encontros de Sarah para enviar a Kate. Devo enviar o vídeo que gravei pela janela? Perguntei a Jake. Absolutamente não, ele respondeu. O que você obteve da outra câmera é mais do que suficiente. Não vamos complicar as coisas mencionando isso. Você acha que aquele garoto soldado surtou? Eu perguntei, enviando as fotos.
Provavelmente, Jake sorriu, mas então sua expressão escureceu. Vamos torcer para que ele não continue se exibindo antes de esbarrar em um marido com uma arma destrancada. Obrigado pela imagem, murmurei. Vamos mandar uma ligação para Kate acordar cedo. Isso vai me animar. Liguei meu telefone, só para ver uma dúzia de chamadas perdidas e mensagens de Sarah. Disquei o número dela. Oi gata, é o Todd. Desculpe se Jake te assustou na outra noite. Estou bem agora. Seguindo o plano, e te vejo na segunda noite. Te amo. Desliguei, e quase imediatamente, meu telefone tocou de novo. Era Kate. Ei Kate, não esperava ouvir de você em uma manhã de sábado. Ei, Todd. Eu vi o novo lote de evidências no site seguro, ela respondeu. Virei-me para Jake. Devo contar a ela? Ele assentiu. Kate, vou colocar você no viva voz. Jake pode explicar por que a noite de Sarah chegou a um fim tão abrupto. Bom dia, Kate, Jake disse. Bom dia, Jake. O que você anda fazendo? Kate perguntou, divertida. Meu conselho influenciou você na direção errada? Jake explicou nossa pequena brincadeira sobre o acidente falso e as mensagens de texto, mas ele deixou de fora a parte sobre se esgueirar pela casa ou o confronto com o soldado. Eu gosto disso, Kate riu quando ele terminou. Tem certeza de que ela cancelou os outros encontros? Espera, ela acabou de responder a minha última mensagem, eu disse, lendo em voz alta, esqueça o veado. Volte para casa. Eu preciso de você. Eu te amo. Por favor, volte para casa agora. Eu te disse, Jake disse sorrindo. Disse o quê? Kate perguntou. Que ela realmente o ama, apesar de tudo, Jake respondeu. Kate, você já lidou com? Não sei, ninfomaníacas na sua prática? Pessoas com algum tipo de transtorno mental? Perguntei, tentando entender tudo. Kate fez uma pausa. Trabalhei com clientes que tinham problemas de saúde mental. É possível. E eu devo aceitar isso? Só perdoá-la porque ela pode ter alguma condição? Eu perguntei. Você viu as fotos? Como eu olho para ela novamente sem pensar nisso? Eu não acho que você pode, Kate disse a Jake. Se ela for diagnosticada com algo, isso pode afetar os termos do seu divórcio. Mas nenhum juiz vai negar o divórcio depois que ela orquestrou tudo isso. As palavras dela me atingiram com força. Respirei fundo. Kate, quando você pode arquivar os papéis? Não posso mais viver com ela. Entendo, ela disse suavemente. Terei algumas opções prontas para discutirmos na segunda-feira. Provavelmente precisaremos nos encontrar com ela e seu advogado antes de tomar qualquer decisão final. Certo, mas o que eu digo quando não volto para casa na segunda noite? Você não vai dizer nada. Eu cuido disso. Por enquanto fique firme, seja paciente e não faça nada precipitado, Kate instruiu. Estou fazendo o meu melhor para mantê-lo calmo, Jake acrescentou, rindo. Mas ele não está facilitando. A propósito, Todd, você não disse algo sobre ainda ser bom para 10.000? Kate perguntou, sua voz brincalhona. Jake e eu congelamos, pensando que ela estava falando sobre, bem, resistência. Sim, acho que devo ter mencionado algo assim, respondi cautelosamente. Ótimo. Continue assim. Tchau, rapazes, ela disse antes de desligar. Sarah ligou de novo, mas eu segui o conselho de Kate e desliguei meu telefone. Então, decidi comprar um novo equipamento de corrida, já que não tinha trazido nenhum na viagem. Jake se juntou a mim para uma corrida, mas só conseguimos correr 3 milhas antes que ele desistisse. Eu ainda tinha energia inquieta, então Jake sugeriu que gastássemos um pouco de energia de outra forma. Nós carregamos os rifles no caminhão e dirigimos por 1 hora até um campo de tiro. Eu fiz a maior parte dos tiros, enquanto Jake terminava de limpar seu rifle mais cedo e puxava a conversa com o mestre do campo. Eles ficavam olhando para mim, e na volta, perguntei a Jake o que era aquilo. Ele só perguntou se eu poderia garantir que você não atirasse em nada além de alvos de papel, Jake disse sorrindo. Quando voltamos para a casa dele, Jake trancou meu rifle e sua arma em segurança. O resto do fim de semana foi uma luta. Jake fez o melhor que pôde para me manter ocupado.
Assistimos a alguns filmes da Marvel, e ele fez questão de limitar minha ingestão de uísque, alternando com bebidas não alcoólicas. Ele também cuidou de toda a comunicação com Sarah, dizendo a ela que eu estava bem e ainda focado na caçada. No domingo, ele mandou uma mensagem para ela dizendo que eu planejava passar o dia em uma plataforma de árvores. Ela está começando a te chamar de idiota por não ter voltado para casa, Jake riu. Espere até ela receber os papéis do divórcio, eu respondi, tentando aproveitar as pequenas vitórias. Mas, principalmente, eu me sentia miserável. Eu ainda amava Sarah, e não conseguia me livrar da esperança de que ela me amasse também. Talvez ela tivesse tido algum tipo de colapso mental, mas eu não tinha certeza se poderia confiar nela novamente. Depois de mais uma noite sem dormir, acordei na segunda-feira me sentindo exausto, mas firme na minha decisão. Sarah tinha planejado e gostado demais de toda essa aprovação. Jake e eu mandamos uma mensagem para ela, dizendo que estávamos saindo de novo e não voltaríamos até tarde. Pedi desculpas por assustá-la na sexta-feira e assegurei que estava bem. Fizemos isso do estacionamento do supermercado perto de casa. A resposta de Sarah foi rápida: você me deixou sofrer o fim de semana todo e ainda não voltou cedo. Talvez você devesse ficar na casa do Jake. Não quero te ver agora. Sorri com a ironia. Ela estava sugerindo exatamente o que eu tinha planejado o tempo todo. 15 minutos depois, eu a vi dirigindo seu carro pela Jefferson Street e virando na Ash Avenue, sua rota habitual para o trabalho. Estacionei no beco atrás da nossa casa e pulei a cerca novamente, evitando a frente para que os vizinhos não percebessem. Uma vez lá dentro, peguei a câmera na sala de estar e meu novo telefone no quarto. Peguei uma mala no quarto de hóspedes, o que deveria ser um berçário um dia, um sonho que agora estava despedaçado. Esse pensamento me atingiu com força, mas eu continuei, enchendo a mala com roupas, as moedas de ouro do cofre e meu laptop. De volta à casa de Jake, tirei o cartão SD da câmera e o conectei ao meu computador. Exausta, escovei os dentes e desabei na cama, completamente vestida, até Jake me acordar. Ele estava fazendo sanduíches de café da manhã na cozinha quando me juntei a ele. Ah, a vida de solteiro, ele disse, tomando seu café. Confira o resto da filmagem. Vai fazer você se sentir melhor. Meu laptop estava na mesa de centro, com uma dose de uísque esperando ao lado. Eram 9 da manhã de uma segunda-feira, e eu já estava abraçando a vida de um homem prestes a se divorciar. Por que não? Virei a dose e me preparei para o que estava prestes a ver. Jake estava certo. O vídeo da sexta-feira à noite, até a segunda-feira de manhã, foi esclarecedor e estranhamente divertido. Depois que o soldado foi embora, Sarah passou a maior parte do fim de semana andando de um lado para o outro pela casa, telefone na mão, mandando mensagens e ligando, tentando saber como eu estava. Ela parecia mais irritada a cada hora que passava, enquanto eu continuava a ignorá-la. Notei que ela estava guardando de volta fotos minhas que estavam faltando na sala de estar. Jake sentou ao meu lado, mastigando um biscoito de salsicha. Droga, murmurei, ela realmente me apagou, não foi? É, Jake concordou. Aquele soldado não estava brincando quando disse que Sarah pediu o divórcio. Espera, volta, Jake disse, apontando para a tela. Olhe para as mãos dela. Voltei para sexta-feira à noite. Sarah estava andando de um lado para o outro na sala de estar, mandando mensagens com as duas mãos. O que tem? Perguntei. Então eu notei. Ah, nada de anéis. Pulei para a manhã de sábado. Lá estão eles, eu disse. Ela os tirou. Kate, minha advogada, me cumprimentou quando cheguei em seu escritório mais tarde naquele dia. Ela era alta, afiada, com um ar de confiança. Eu foquei em seus olhos âmbar escuros enquanto ela me avaliava. Então, você é o corredor de longa distância de 1,80 metros e 82 quilogramas, com algum músculo, ela disse, sorrindo levemente. Acho que posso acreditar no resto da sua autodescrição. Ainda bem, respondi, sentando-me. Como você está, Todd? Kate perguntou. Tem sido difícil, admiti. Alguma novidade da Sarah? Ela perguntou, olhando as mensagens que eu tinha enviado a ela, incluindo o apelo de Sarah para que eu voltasse para casa. Isso chegou antes de eu estacionar, eu disse, entregando o meu telefone.
Kate leu a mensagem em voz alta. Baby, por favor, ignore minha última mensagem. Sim, estou brava, mas preciso de você em casa. Estou morrendo sem você. Por favor, Todd. Tudo bem, Kate disse, desligando o telefone. Não parece que ela fez isso para te afastar. Quando ela souber que você descobriu, ela pode não tentar de novo. Não posso fingir que nunca aconteceu, eu disse. Não, claro que não, respondeu Kate. Mas se ela explicar e prometer que não vai acontecer de novo, você poderia perdoá-la? Abri a boca para protestar, mas Kate levantou a mão. Tenho que perguntar sobre reconciliação, Todd. O juiz vai insistir nisso, e tenho a sensação de que você ainda a ama. Eu amo, mas não vejo como posso, eu disse, minha voz embargada. Você viu as fotos e os vídeos, mas não estava lá para tudo isso. Kate não precisava que eu explicasse mais. Eu entendo, ela disse calmamente. Mas como sua advogada, tenho que explorar todas as opções. Sarah pode lutar para manter o casamento, mas não, ela não pode forçá-lo a fazer terapia. Não neste caso. Tudo bem, apresente seu plano e vamos analisar os detalhes de propriedade e financeiros. Se estamos entrando com um pedido rápido de infidelidade, ainda tenho que dividir tudo e pagar pensão alimentícia, considerando que ganho o dobro do que ela. Perguntei a Kate. Passamos a manhã inteira repassando essas questões e muito mais. Às 13 horas, depois que alguns sanduíches de delicatessen chegaram, Kate havia delineado uma estratégia para minimizar os danos às minhas finanças e melhorar minha posição. Era hora de apertar o gatilho. Eu acenei para ela, e ela colocou meu telefone no viva voz, discando para Sarah. A ligação foi atendida quase antes mesmo de tocar. Todd, onde você está? Você está voltando para casa? O que diabos você está fazendo? Oh Deus, baby, eu preciso de você. Onde você está? A voz frenética de Sarah cortou imediatamente. Senhora Perkins. Senhora Perkins. Kate praticamente gritou para parar seu discurso. Quem é esse? Oh meu Deus, o que aconteceu com Todd? Sarah gritou, seu pânico crescendo. Senhora Perkins, seu marido está bem. Ele não se machucou nem um pouco, Kate lhe assegurou. Estou ligando em nome dele. Mas Jake disse: quem é você? Por que está usando o telefone do Todd? Sarah perguntou, parecendo confusa. O Sr. Perkins me deu o telefone dele, para que pudéssemos ter certeza de que você atenderia, Kate explicou. Lamento muito por qualquer medo causado pelos relatórios enganosos do Sr. Smith. Kate fez uma careta para mim, uma mistura de frustração e sarcasmo. Uma brincadeira. O que está acontecendo? Quem é você? Sarah exigiu. Meu nome é Kate Hewitt. Sou advogada da Green Family Law, em Lakewood. Seu marido, Todd Perkins, me contratou para representá-lo na dissolução do seu casamento, Kate declarou claramente. A dissolução, Sarah gaguejou, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Sim, senhora Perkins, uma dissolução, confirmou Kate. O Sr. Perkins espera manter esse processo rápido e privado. Uma dissolução, repetiu Sarah, parecendo atordoada. Sim, normalmente, você receberia os papéis do divórcio, mas o Sr. Perkins prefere chegar a um acordo fora do tribunal. Por favor, entre em contato com o advogado o mais rápido possível, Kate instruiu. Um advogado? Sarah ecoou fracamente. Sim. Você tem caneta e papel? Eu te dou minhas informações de contato, Kate ofereceu. Não, eu não tenho, Sarah respondeu. A voz dela soando oca. Vou mandar para você em uma mensagem. Depois disso, este telefone não estará mais disponível para você contatar o Sr. Perkins, Kate explicou. Preciso falar com Todd. Isso está tudo errado. Nós nos amamos. Ele está aí? Por favor, deixe-me falar com ele. Sarah implorou. Sinto muito, senhora Perkins, mas o Sr. Perkins não está pronto para falar. Peça para seu advogado entrar em contato comigo. Adeus. A voz de Kate era firme, e ela desligou assim que Sarah começou a falar novamente. Bem, isso foi bem, Kate disse secamente, enviando uma mensagem rápida com as informações do seu escritório para Sarah antes de desligar o telefone completamente.
Apesar do sarcasmo, ela parecia um pouco triste. Você está bem? Eu perguntei, notando a estranha inversão de papéis, onde eu estava verificando ela. Geralmente ajudo cônjuges a se protegerem da ruína financeira ou maus tratos, admitiu Kate, mas casos como esse me deixam triste. Algo não está certo com sua esposa, Todd. Acho que você está fazendo a coisa certa, mas parece que ela explodiu a própria vida sem entender completamente as consequências. Nenhum de vocês será feliz por muito tempo. Dane-se, murmurei, subitamente sobrecarregado. Ainda não tenho nem 30 anos, e parece que já vi meu último dia feliz. Kate balançou a cabeça firmemente. Não, parece o fim agora, mas não é. Você vai se recuperar, especialmente se levar a terapia a sério. Jake esperou muito tempo para obter ajuda, e isso lhe causou dor desnecessária. Não cometa o mesmo erro. Sim, isso me custou muito, Jake concordou algumas horas depois, enquanto estávamos sentados em um bar esportivo comendo asas de frango e camarão. Ele lavou o dele com um Bloody Mary continuando, eu achava que terapia era só um monte de bobagens psicológicas, mas acabei chafurdando na minha própria bagunça por tempo demais. Você conversou comigo por um tempo. Você poderia ter se apoiado mais em mim, eu disse, evitando sua metáfora colorida. Eu sei que você me apoiou, ele admitiu, mas ver você e Sarah tão felizes só tornou as coisas mais difíceis. Isso me lembrou do que eu perdi, especialmente quando percebi que estava vivendo uma mentira por anos. Depois de ver o terapeuta de Kate, finalmente vi vocês dois como um sinal de esperança em vez de um lembrete dos meus próprios fracassos. E agora descobrimos que éramos apenas mais uma mentira, eu disse, erguendo meu copo em um brinde amargo. Foda-se, Jake murmurou. Foda-se, eu repeti, tilintando o copo, antes de bebermos profundamente. Na terça-feira à tarde, eu estava de volta ao escritório de Kate, dessa vez em uma pequena sala de conferências com papéis espalhados sobre a mesa. Eu tinha tirado o dia de folga do trabalho, depois de atualizar minhas informações na segunda-feira. Passei a maior parte do dia procurando um novo apartamento, não podia continuar morando em uma casa que parecia arruinada. Naquela manhã, corri 5 milhas, esperando que as endorfinas me mantivessem calmo. Quando a recepcionista me levou para a sala, eu meio que esperava ver Sarah e seu advogado esperando. Kate riu quando viu a expressão no meu rosto. Não, não, somos só nós. Precisamos de espaço para trabalhar, ela disse, gesticulando para que eu me sentasse. Sarah queria estar aqui para explicar tudo pessoalmente, mas se isso fosse um programa de TV, seria um confronto clássico. Ainda bem que isso não é televisão, eu disse com um sorriso fraco. Kate sorriu maliciosamente, mas sua expressão rapidamente ficou séria. Você ficaria surpreso, Todd. Ela está convencida de que fez tudo por você. Por mim? Eu zombei, lutando para conter minha frustração. Ela conseguiu mais do que esperava, tenho certeza. O sorriso de Kate desapareceu quando ela colocou a mão sobre a minha. Ela não está dizendo que você foi um participante voluntário, Todd, ela disse gentilmente. Eu relaxei um pouco e olhei para ela. O que ela está dizendo então? Kate suspirou. O bebê. Isso me atingiu com força. Sarah e eu estávamos tentando há quase um ano. Ela fez tudo isso para engravidar? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Sim, Kate respondeu calmamente, deslizando uma pilha de papéis em minha direção. Era um relatório de laboratório, datado de 3 meses atrás, do ginecologista de Sarah. Dei uma olhada nas páginas, percebendo que eu era o paciente número 25.473. O relatório mostrou 2 amostras com baixa contagem de espermatozoides. Eu sou a paciente 25.473? Eu perguntei. Kate assentiu. Mas como ela fez isso? Ela pegou as amostras secretamente e as enviou para testes quando você não conseguiu engravidá-la depois de 6 meses, Kate explicou. E em vez de falar comigo, ela encontrou caras que se pareciam comigo e tentou conceber do jeito antigo, Kate disse sem rodeios. Seu seguro não cobria a arte que é caro, e você já tinha usado suas economias na casa. Eu me inclinei para a frente, descansando minha cabeça na mesa. Então, eu não teria que pagar pensão alimentícia, certo? Se o plano dela tivesse funcionado.
Eu perguntei, minha voz tensa. Você ainda vai precisar fazer o teste, Todd, Kate disse suavemente. Sua contagem estava baixa, mas não era 0. Por que não? Qual é o ponto agora? Murmurei. Sarah percebeu o risco de exposição, e sabendo que você se divorciaria dela, foi ao médico para tomar a pílula do dia seguinte, explicou Kate. Mas hoje não é a manhã seguinte, eu disse confusa. Ela estava com aquele cara na quinta-feira à noite. Kate assentiu. O Dr. Cox confirmou que ela tomou a pílula depois de perceber o que estava em jogo. Ela sabe que você não criaria o filho de outro homem. Jesus, eu murmurei. Ela estava planejando tudo isso bem antes da minha viagem de caça, tentando engravidar para que ela pudesse passar como se fosse meu quando eu voltasse. Sentei-me, tentando sacudir a raiva para fora do meu sistema. Deus sabe que tipo de doença ela poderia ter contraído. Kate colocou uma mão no meu braço, tentando me acalmar. DSTs são sempre uma preocupação, mas ela estava pensando nisso também. É por isso que ela marcou uma consulta com seu obstetra-ginecologista. Kate continuou, depois da nossa reunião ontem, eu revisei a filmagem novamente. Algo parecia estranho durante seus encontros. Ela ficava checando os telefones de seus visitantes. Ela fez isso de novo dessa vez. Xinguei baixinho. Ela fez isso há um mês também. Pensei que ela só estava confirmando planos. Não, ela estava verificando os resultados dos testes, resultados de DST e HIV, Kate esclareceu. Eles fazem testes regularmente? Eu perguntei, perplexa. Aparentemente sim, Kate disse. Mais tarde naquela noite, enquanto Jake e eu dividíamos pizza e cerveja, não consegui afastar o pensamento. Então, você faz exames regularmente e carrega seus resultados? Eu perguntei. Na verdade, sim, eu carrego, Jake disse. Eu sempre uso proteção, mas é bom ter a papelada. E sim, você provavelmente também deveria, especialmente se começar a namorar de novo. Quando vou começar a namorar de novo? Eu disse com um sorriso fraco. Sim, cara. Você vai, Jake me garantiu. Mas sim, é algo que eu recomendaria. Tenho que dizer, continuei, estou surpreso que Sarah tenha falado tanto durante as negociações. Parece cedo. Ela ainda não tem um advogado, Jake explicou. Kate correu até ela do lado de fora do escritório esta manhã e insistiu que ela conseguisse representação legal. Sarah está convencida de que, quando você ouvir a história toda, você vai cancelar o divórcio. Como isso está funcionando para ela? Eu perguntei sarcasticamente. Nada bom, Jake disse, me entregando outra cerveja. Passei a semana e meia seguinte hospedado na casa de Jake, sem saber se conseguiria morar na mesma cidade que Sarah, muito menos na mesma casa. Por fim, me vi de volta à sala de conferências da Green Family Law. Kate e eu sentamos de um lado, com Sarah e seu advogado do outro. O Sr. Perkins, o advogado careca de Sarah, começou, temos duas questões para discutir. Primeiro, a senhora Perkins deseja permanecer casada. Segundo, a proposta de acordo atual é inadequada. A divisão de bens proposta 50-50 não leva em conta todos os bens conjugais, e o apoio conjugal sugerido é insuficiente. Kate bateu no meu pé por baixo da mesa, sinalizando, eu avisei. Sr. Bishop, Kate interrompeu, o Sr. Perkins já concordou em cobrir 60% de seus honorários como parte dos ativos. Isso mostra uma justiça notável para um homem que foi injustiçado. O juiz certamente tomará nota de sua generosidade. Se não podemos resolver isso aqui, eu só quero acabar logo com isso, eu disse, me recostando na cadeira. Eu quero que Sarah seja tratada de forma justa. Não recebendo metade de tudo, mas não presa em um bairro ruim, ou tendo que voltar a morar com os pais. Sarah se recusou a contratar um advogado, pensando que nem deveríamos estar nos divorciando em primeiro lugar. Dado seu salário, ela não podia pagar um bom advogado de qualquer maneira, então pedi a Kate para ajudar a encontrar alguém decente para ela. Kate continuou, e a qualidade de vida do meu cliente? Você viu as evidências, Sr. Bishop. Imagine viver com essas imagens passando pela cabeça dele toda a noite. As palavras de Kate eram dramáticas, mas ela não estava exagerando.
Eu estava lutando com terapia, embora Kate e Jake jurassem que ajudaria. Ironicamente, meu seguro de saúde cobria consultas psiquiátricas, mas não arte, o que poderia ter evitado tudo isso em primeiro lugar. Sinto muito, Todd. Sinto muito, Sarah soluçou, apertando a mão de Bishop com força. Bishop deu-lhe um aperto de apoio, então se virou para Kate. Senhorita Hewitt, embora eu simpatize com o Sr. Perkins, as leis do nosso estado não levam essas questões em consideração ao dividir bens conjugais ou decidir sobre pensão alimentícia. O tom de Kate endureceu. Sr. Bishop, se seu cliente recusar o acordo que negociamos, não hesitaremos em ir ao tribunal. Ela colocou a mão em uma pilha muito mais grossa de documentos. Esta petição será arquivada com base na infidelidade de seu cliente. Os termos deste acordo são muito mais generosos do que o que pediremos no tribunal. Vi a mão de Bishop tremer enquanto ele resistia à vontade de abrir a pilha de papéis na sua frente. Garanti que Sarah tenha uma representação justa, eu disse, esperando fazer as coisas andarem. Mas se isso for a público, será muito pior para ela do que para mim. Especialmente porque estaremos intimando os nomes de todos os participantes de seus casos, e faremos um teste de paternidade na criança que ela tentou conceber. Sarah engasgou, e então fez um som que estava em algum lugar entre um soluço e um gemido, afundando mais fundo em seu assento. Certo, pare com isso, Bishop retrucou, sua voz aumentando com indignação. Não há necessidade desse tipo de grosseria, senhorita Hewitt. A senhora Perkins tomou precauções para evitar a concepção, apesar de querer um filho com o Sr. Perkins, um filho que ambos queriam. Nosso bebê, sussurrei, sentindo a dor no meu peito. Kate colocou uma mão na minha, pressionando o pé contra minha perna sob a mesa, silenciosamente me pedindo para ficar calma. Teria sido nosso, Sarah chorou, nosso, Todd. Seu e meu. Os advogados pediram um pequeno intervalo. Kate me levou para seu escritório, enquanto Bishop levou Sarah para fora. Quando nos reunimos novamente, Bishop continuou, a senhora Perkins foi forçada a tomar medidas drásticas devido à recusa do marido em buscar tratamentos alternativos. Ela impediu a concepção, mas poderia ter sido o filho dele. Kate se levantou firmemente, sentindo minha frustração. Seu tom suavizou quando ela se virou para Sarah. Entendemos que a senhora Perkins fez uma escolha difícil. Dadas as circunstâncias, era a melhor opção que ela tinha. O Sr. Perkins e eu reconhecemos a dor que ela está sentindo. Então, a voz de Kate ficou mais áspera quando ela se dirigiu a Bishop novamente. Infelizmente, não está claro se a intervenção de sua cliente foi bem-sucedida. Ela ainda pode estar grávida, e precisamos abordar essa possibilidade diretamente. Olhei para Sarah, que parecia pálida e à beira de desmaiar. Kate insistiu, o acordo afirma que qualquer criança. Assim não seria a responsabilidade da minha cliente. O Sr. Perkins fará um teste de paternidade para confirmar isso. Se prosseguirmos para o tribunal, exigiremos o mesmo de qualquer pai em potencial. Kate queria acrescentar algo sobre a decisão de Sarah de carregar a criança, mas eu balancei a cabeça. A tensão já estava espessa o suficiente. Sarah agarrou a mão do advogado, claramente angustiada. Eles trocaram olhares, provavelmente discutindo seus próximos passos. Deixando tudo isso de lado, Bishop disse, se recompondo, gostaríamos de retornar à posição original da senhora Perkins, de interromper o pedido de divórcio. Ela acredita que ela e o marido devem fazer terapia e trabalhar juntos para começar uma família. Por que ela não pôde fazer isso desde o começo? Eu quase gritei. Por que não fala comigo em vez de trazer estranhos para o nosso casamento? Bishop tentou responder, mas Sarah o cortou. Eu não queria te machucar dizendo que você não poderia me dar um bebê. Você sempre foi tão focada em sua saúde e boa forma. Eu não queria que você pensasse que não era o suficiente para mim. Oh meu Deus, eu murmurei. Eu sou realmente tão sem noção? Não, ela insistiu. Eu disse errado. Ela respirou fundo. Se pudéssemos pagar a fertilização in vitro, eu teria lhe contado. Mas não podíamos, e queríamos começar uma família imediatamente. Então, era só sobre o doador? Não sobre escapar do nosso casamento ou apimentar as coisas.
Eu perguntei, tentando dar sentido a tudo. Exatamente. Sarah exclamou, seus olhos desesperados. Por que eu iria querer te deixar? Então você não gostou? Eu pressionei, observando-a estremecer. Não, ela admitiu, sua voz trêmula. Era tudo sobre você. Mesmo quando eu estava com eles, eu pensava em você, como naqueles filmes de multiverso que você ama. Eu imaginava que estava com versões diferentes de você, a mais jovem, a mais velha. Sempre foi sobre nós. Então, quando você estava pensando naqueles momentos, imaginando alimentar a criança com uma versão alternativa de mim que tinha gerado, era realmente o eu real que você tinha em mente? Eu perguntei, sentindo uma mistura amarga de raiva e descrença. Sarah fez uma careta, mas assentiu. Sim, sempre você. Virei-me para Kate, que levantou as sobrancelhas, perguntando silenciosamente se deveríamos seguir em frente. Dei-lhe um rápido aceno de cabeça. Ela pegou a pasta marcada como opção nuclear. Lentamente, ela tirou uma série de fotos coloridas 8x10, colocando-as na mesa na frente de Sarah e seu advogado. As fotos eram das câmeras frontal e traseira que eu tinha instalado na casa, junto com o vídeo que eu tinha feito na sexta-feira à noite enquanto espionava. O rosto de Sarah passou de pálido para cinza, depois para verde. Ela mal conseguiu chegar à lata de lixo antes de vomitar. A casa na Jefferson Street foi vendida rapidamente. Embora o tivéssemos por menos de 2 anos, ele tinha se valorizado o suficiente para cobrir a hipoteca e minhas despesas de mudança. Saí do apartamento de Jake e encontrei um condomínio decente nas proximidades. Sarah, por outro lado, voltou para sua cidade natal. Ela conseguiu um apartamento pequeno em vez de se mudar para a casa dos pais, e encontrou um emprego que lhe permitiu um estilo de vida razoável. Ela não estava grávida. E a pensão alimentícia que paguei por 5 meses não foi um grande golpe para minhas finanças. Fiquei aliviada quando terminou depois do 6º mês. Ela tinha trazido essa confusão para nós dois, e sua traição ainda me assombrava. Sarah tinha sido o amor da minha vida, e eu sabia que seu arrependimento era real. Sua última carta até expressou esperança de reconciliação, embora eu soubesse que isso era improvável. A terapia me ajudou a liberar minha raiva e desespero. Parei de me ver como um perdedor patético, condenado a décadas de monotonia. Quanto a Tracy, ela acabou trabalhando como barista no Starbucks, culpando Jake por sua queda, embora não houvesse evidências para apoiar suas alegações. A polícia o inocentou, com testemunhas e imagens de vigilância, provando que ele estava em um show do Foo Fighters na noite do incidente dela. Olhando para o futuro, assim que eu fizer meu pagamento final de pensão alimentícia, estarei livre de todas as obrigações do divórcio. Kate Hewitt não será mais minha advogada, mas quando ela descobriu que eu tinha ido a uma exposição de arte e gostado, ela brincou que gostaria que nosso primeiro encontro tivesse sido na galeria.